Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e para falar do regulamento, do novo regulamento financeiro da UEFA, a forma como esta entidade vai limitar aquilo que são os gastos dos clubes e sujeitá-los precisamente às suas receitas. Já vamos perceber a fórmula e o que é que a UEFA pretende com esta mudança, mas também quais são os desafios e os grandes riscos que se colocam neste novo modelo relativamente àquilo que a UEFA quer das finanças dos clubes. Temos precisamente como convidado o Gerry Garcia, juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto. É o nosso convidado deste jogo económico e é um regresso. Muito obrigado, Dr. Gerry, por estar connosco neste jogo económico, por estar de volta ao nosso convívio, para um tema que, de facto, vai determinar praticamente tudo em relação àquilo que é a forma como os clubes olham para o investimento e para a contratação de jogadores. Mas para já gostaria que nos explicasse um pouco e de forma resumida, tanto quanto possível, o que é que vai ser este novo regulamento financeiro da UEFA, que já está aprovado, mas que está agora em plena fase de implementação. Uma boa tarde para vós, também para os nossos telespectadores. Deixando aqui uma primeira nota de agradecimento por voltar ao vosso convívio. É sempre um prazer contribuir para o Jornal Económico, em particular para a pessoa que modera este debate. Bem, este regulamento de licenciamento de clubes e sustentabilidade financeira, aprovado em 2022, vem no fundo substituir o mais conhecido e vulgarmente conhecido por regulamento Fair Play da UEFA. Este regulamento tem essencialmente três vertentes que merecem um destaque considerável. A UEFA com isto e assenta este regulamento em três pilares. Um pilar da solvência, um de estabilidade e outro de controle de custos. Solvência no sentido de deixar também aqui uma preocupação acrescida, não só para a sustentabilidade económica e financeira dos clubes e para regras de transparência, mas também trazer aqui uma necessária proteção a credores. E desde logo trazer essa necessária proteção a credores, porque uma das exigências passa precisamente por os clubes não poderem ter dívidas a outros clubes, não terem dívidas à autoridade fiscal, à autoridade tributária e bem assim também a outros elementos da sua estrutura ou outros agentes. Por outro lado, procura incentivar os clubes a operar com base nas suas próprias receitas e daí, entre 23, 24 e 25, 26, estabelecer um período transitório em que todo este conjunto de despesas terá que corresponder na primeira época a 90%, na segunda a 80% e na terceira a 70%. E depois já introduz aqui um outro elemento que tem em vista naturalmente a transparência não só das contas, também o aumento da competitividade do futebol europeu, que tem a ver com um mecanismo de controle. Ou seja, os clubes terão 3 épocas, durante a época desportiva, salvo o plenário, em que passam a ser, entre aspas, fiscalizados e em que este conjunto de pressupostos tem que estar verificado para que depois, do ponto de vista do órgão que vai fazer o controle financeiro dos clubes, não sejam aplicadas sanções numa primeira fase por esse órgão, numa segunda fase pela Câmara de Recurso e, em última instância, com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto em Lausanne. No fundo, eu tentando ser aqui sistemático, deixaria aqui ainda mais duas notas. A primeira delas é que foi um regulamento que teve aqui uma intervenção ampla. Porquê? Porque contou com a associação, com a ECA, contou com a intervenção das ligas europeias, da FIFPro, da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, essencialmente de uma resolução aprovada pelo Parlamento Europeu no âmbito do denominado relatório Frankowski. Portanto, esta é uma nota muito importante porque estamos a falar de um regulamento que tem uma ampla abrangência e eu diria que numa outra fase ou numa outra vertente importaria também destacar aquilo que é um acompanhamento muito próximo deste regulamento de licenciamento com um conjunto de políticas que são implementadas do ponto de vista da União Europeia, nomeadamente ao nível da concorrência leal, do combate ao branqueamento de capitais e também do combate à corrupção, tendo em vista que, efetivamente, as competições tenham uma transparência o mais efetiva possível. No fundo, e em linhas muito genéricas, é isto que este novo regulamento nos traz. E o doutor falou aí precisamente no início da questão do fair play. Podemos dizer que o fair play financeiro foi um fracasso?
Não foi o fair play financeiro, não foi um fracasso, até porque entre o início da vigência do fair play financeiro e a entrada em vigor deste novo regulamento, houve aqui uma alteração considerável em relação às finanças dos clubes. Houve, de facto, uma quebra muito grande, uma quebra muito acentuada com o Covid, que provocou aqui, de facto, uma desregulação absoluta e muito profunda em termos daquilo que eram os números que apresentavam os clubes europeus. Porquê? Porque antes do Covid, aquilo que era um prejuízo de 1,6 mil milhões de euros em 2018 transformou-se num lucro de 140 milhões de euros. No entanto, com o Covid houve perdas de 7 mil milhões de euros e atualmente já se registra novamente um hábito. O que é que isto significa? Significa que o fair play financeiro não foi de todo um fracasso, nem de longe nem de perto. Eu creio que tanto a UEFA como, nomeadamente, o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho sentiram uma necessidade, e eu quase que diria que estamos a falar de um regulamento conjunto. Tem tantas as coincidências, ou pelo menos os objetivos, entre este regulamento e a política europeia, da União Europeia, que, no fundo, por um lado, perceberam que não era um instrumento ainda suficiente e que era necessário dar um passo mais à frente. Porquê? Porque Mais ousado. neste período transitório, ainda que com o fair play financeiro, nós não nos podemos esquecer daquilo que veio à liça com o Barcelona, com o PSG e também com o Manchester City, não é? São 3 exemplos gritantes disto, embora depois, não sei se vamos entrar ou não nessa vertente, perceber se de facto a implementação disciplinar e sancionatória deste regulamento nos 230 clubes que participam nas competições europeias vai ser um regulamento forte com os fracos ou fraco com os fortes. Essa é outra matéria que depois não podemos entrar nela ou não, mas que também merece aqui destaque, não é? Essa é de facto a grande caixa de Pandora e já lá vamos, como estava a referir. Para já vou introduzir o Jorge Faria de Sousa nesta conversa. Jorge, de facto temos aqui um regulamento financeiro em que, tal como o Dr. Gerry referiu no trabalho que nós fizemos na última edição impressa do Jornal Económico, se não vai a bem, vai a mal, e de facto a UEFA deu aqui um passo em frente relativamente àquilo que são as limitações dos clubes para a contratação. O que eu te pergunto é, em termos daquilo que é, e nós já falámos um bocadinho disto no programa da semana passada, um bocadinho de passagem, mas gostaria de ter a tua opinião relativamente àquilo que tu consideras que é como é que isto se vai repercutir nos clubes portugueses, na tua opinião? Boa tarde. Vai ser mais fácil para os clubes portugueses de cumprirem este tipo de regras? Boa tarde, cumprimentar o Dr. Gerry. Eu acho, antes de mais, que o futebol é uma indústria que movimenta milhões, e hoje, mesmo para os próprios acionistas destas empresas, grande parte delas, sociedades anónimas desportivas, no caso da realidade portuguesa, têm que ter critérios de governance muito apertados e cada vez mais exigentes. E nesse sentido, e se calhar começava por pegar naquilo que foi a última reflexão que o doutor trouxe aqui, a questão da UEFA ser fraca com os fortes e forte com os fracos, porque efetivamente olhamos para a realidade do futebol português e percebemos que o Futebol Clube do Porto já esteve intervencionado pela UEFA. Veremos se eventualmente, e no caso deste novo regulamento, há aqui a possibilidade do próprio Benfica ficar fora das competições europeias e eventualmente o Futebol Clube do Porto, caso não façam operações de mercado, porque estamos a falar de cumprir esta norma dos 90% das suas receitas com transferências, comissões e vencimentos dos plantéis principais, e também, sendo que vai ser gradual, portanto 90, 80, até chegar aos 70%. É bom recordar que, e isso tem vindo a ser um tema que eu muitas vezes trago aqui e que muitas vezes abordo, que é que me parece que a UEFA, perante o Futebol Clube do Porto, por exemplo, o Porto esteve intervencionado e com grandes dificuldades para o próprio Sérgio Conceição montar plantéis competitivos, e a verdade é que depois olhamos para casos paradigmáticos como é a situação do City, do próprio Paris Saint-Germain e outros clubes, que quando é necessário haver injeção de verbas de marketing, abre-se a torneira, e as próprias empresas que têm os clubes fazem injeção de verbas de marketing, muitas vezes é assim que ocorre, para entrar então em cumprimento
do fair play financeiro. Eu diria que o caso do Barcelona é um caso distinto. Estamos a falar de um clube que tinha, e foi tema aqui amplamente discutido, se a memória não me falha, há cerca de um ano e meio. O Barcelona tinha cerca de 1.000 milhões de euros de dívida, acabou por fazer a venda do naming das camisolas e do próprio Nou Camp a uma empresa conhecida de streaming, e acaba por fazer depois um encaixe financeiro, renegociou algumas dívidas, mas continua a ser um clube com carências financeiras tremendas, e basta olhar para o que acontece recorrentemente em todos os mercados, seja de verão, seja no inverno. Sempre que contratam um jogador tem enormes dificuldades até a proceder à própria inscrição na La Liga e portanto, diria que quando comparado com o City e com o Paris Saint-Germain são casos distintos. Podemos juntar aqui o Newcastle, que recentemente fez investimentos colossais, e também veremos como é que será o cumprimento de fair play financeiro. Há a situação do Chelsea, que, para contornar questões de fair play financeiro, rubrica contratos de 5, 6 anos, 7 anos, com os reforços que apresentou desde a época passada. Os jogadores até chegar à idade da reforma, não é? Com mais de 1.000 milhões de euros de investimento já, em época e meia. E, portanto, obviamente que a UEFA claramente fecha os olhos a alguns dos casos, na realidade do futebol português. E olhando, e foi um dos temas que discutimos, olhando aqui para a realidade do Futebol Clube do Porto, foi um dos temas da primeira parte, parece-me claramente que o Futebol Clube do Porto tem que fazer um encaixe financeiro até ao final do ano. E o Benfica, olhando aos investimentos que fez, é certo que vai ter este encaixe recente, anunciado até pelo Benfica CMVM, um encaixe financeiro de 65 milhões de euros do Gonçalo Ramos. Veremos se é ou não suficiente, ou se vai haver necessidade de fazer mais alguma venda em janeiro. E, de facto, Dr. Jerry, o que nos disse relativamente ao trabalho da edição impressa do Jornal Económico desta semana é que, da semana passada, a última edição que saiu, é que, de facto, os clubes portugueses teriam que adaptar-se a este novo regulamento financeiro. Como é que encara essa adaptação? Bem, pelos números que têm vindo a público, aquilo que eu diria é que provavelmente os clubes portugueses, e nomeadamente aqueles dois exemplos que o Dr. José Faria deu aqui na intervenção que teve antes, provavelmente seguirão ou terão que seguir o caminho que seguiu o PSG e o Manchester City. Ou seja, avançarem com soluções de contratações, seja do naming, seja ao nível de marketing, antecipando receitas, ou seja, fazendo contratos de médio e longo prazo, antecipando essas receitas e, no fundo, ir, como diz o povo, empurrando com a barriga, porque eu diria que os 90% terão de merecer atenção, os 80% serão preocupantes, mas 25%, 26%, com 70%, não me parece que, mesmo com grande engenharia financeira, se não for uma clonagem daquilo que os maiores da Big Five fazem, terão dificuldades dificílimas. E sobretudo quando me parece, resulta também daqui desta intervenção da UEFA, conjugada com a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento, um sinal que merece, que tem toda a relevância, que é a consolidação do modelo desportivo europeu. Eu falo muitas vezes nisto, em contraponto com o modelo americanizado, no qual o licenciamento não tem necessariamente a ver com o mérito desportivo, ou seja, desde que eu tenha o licenciamento, ainda que não tenha mérito desportivo, eu posso participar numa competição profissional, mas esta modelação é uma modelação em que mérito desportivo tem que estar necessariamente associado a um licenciamento assente em determinados pressupostos. Os pressupostos vão avançando, eu sublinho que vejo que os clubes portugueses vão ter necessariamente dificuldade. Mas, no fundo, os clubes portugueses, isto vai provocar aqui, na minha perspectiva, uma decalagem maior entre aquilo que existe no futebol português, o nível competitivo, e, no fundo, eu creio que o futebol português, sem prejuízo de aqui e ali poder competir com os maiores clubes europeus, tem que sonhar, porque sonhar, nós não estamos impedidos de sonhar, antes pelo contrário, mas creio que aquilo que tem sido a maior valia do futebol português é funcionar como uma placa giratória, ou seja, contratação em mercados
eu diria que secundários, valorizar esses ativos e depois, no fundo, ser um campeonato exportador. Creio que mais do que isto será muito, muito difícil. Numa fase final da carreira, como nós tivemos um incentivo fiscal que vai ser, ao que tudo indica, objeto de uma limitação. Porquê? Porque a lei que permitia que antigos jogadores regressassem a Portugal e a tributação fosse altamente convidativa, esse é um mecanismo que deixará de funcionar em termos de desequilíbrio e, portanto, também por aí creio que iremos ter grandes dificuldades em contratar mesmo aquelas estrelas que ainda têm 4 ou 5 anos, que num campeonato das Big Five terão dificuldade, mas que aqui fazem de facto ainda a diferença. E nessa perspectiva levanta-se só aqui uma nota, não quero monopolizar, mas só aqui uma nota que é muito importante, além daquilo que o Dr. José Faria referiu, a necessária governação, a boa governação, algo que desde 2010 ou 2011 toda a Europa tem cuidados, e hoje em Portugal, quando se falam de regras de governação, ainda há de facto clubes que demonstram ter grandes dificuldades em acompanhar essa boa governação, e exemplo disso é o facto de nós assistirmos a clubes que, apesar de ainda serem licenciados na Liga, têm passivos monstruosos e que, inclusivamente, apesar da necessidade de cumprimento pontual das retribuições com os jogadores, ainda um dia, na semana passada, se não estou em erro, a presidente de uma SEDUC, de um campeonato profissional, referenciou que a sua equipa profissional foi a jogo com 2 meses de salário em atraso. Portanto, isto revela aqui uma dificuldade constante e parece-me que uma necessária obrigação de reestruturar, ou reorganizar, ou redimensionar aquilo que é o futebol português no seu todo, sendo certo que sem um apoio muito concreto do ponto de vista, nomeadamente fiscal, para permitir aqui uma concorrência leal, não só interna, mas também com os outros países que têm taxas de tributação nesta área, alguns deles que não temos qualquer hipótese de concorrer com eles, creio que as dificuldades serão bastante grandes. E já estamos praticamente no final desta segunda parte do jogo económico. Doutor, ia só perguntar-lhe mesmo para finalizar aquilo que é a grande questão relativamente a este novo regulamento financeiro da UEFA. Vai este organismo ter a coragem de impedir que colossos do futebol europeu possam participar da Liga dos Campeões por não estarem eventualmente a cumprir as regras que foram definidas, ou vai a UEFA ter aqui algum tipo de receio no sentido de não de fazer com que o fantasma da Superliga não regresse, mas de uma forma se calhar desta vez mais profissional? Eu responderia de forma muito, muito sintética e objetiva, dizendo o seguinte, e em forma de reflexão: pensemos onde foi o último Mundial organizado pela FIFA, Qatar. Pensemos onde vai ser realizado o Mundial 2034, Arábia Saudita. Pensemos naqueles que são a origem daqueles que são os maiores acionistas dos grandes clubes europeus, nomeadamente em Inglaterra e em França com o Paris Saint-Germain. E somando estas três variáveis, eu diria que a ocasião faz o ladrão. Porquê? Porque são muitos milhões, relativamente a 2034, aponta-se já para uma verba à cabeça de 630 milhões de euros, e creio que a UEFA, que é afiliada da FIFA, terá 2 amores. Um aponta para a sustentabilidade, para a transparência, para o controle dos custos. Outro passa por viver como Luís XIV, o Rei Sol. Muito obrigado pela presença neste jogo económico e, naturalmente, está sempre convidado para voltar a este programa para falar sobre estes e outros temas. Já a seguir, partimos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores.